Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, falando de saúde e Covid-19, com o médico Eduardo Kowalski, que também é professor universitário e é, é médico oncologista. Ele também, em 2020, atuou na linha de frente no hospital de base no enfrentamento da Covid-19. Dr. Kowalski, o que é a Covid-19 e que problemas ela trouxe em termos globais, inclusive desmontando o sistema de saúde de países como Estados Unidos, que tem 300 mil mortos, e teve uma sobrecarga das unidades de saúde, e também colocou em xeque a saúde no Brasil? Eu queria agradecer a oportunidade, viu, de participar do programa. A gente está à disposição sempre em informar a população. Sei da importância de estar vivendo esse momento na nossa vida. E para mim, que sou profissional da saúde, me sinto até tô prestigiado até de estar passando por uma situação dessa, que na nossa vida acho que vai ser a única vivência de uma crise tão grave de saúde pública como a gente viveu esse ano de 2020. Acredito que é uma experiência triste para a população, mas que a gente sempre tem que tirar proveito das situações difíceis, porque é onde o ser humano consegue evoluir mais rápido e adquirir novas tecnologias e tendências para a vida moderna. O Covid foi uma doença surpreendente, porque ele não é uma doença que afeta todos da mesma forma. Ele tem uma taxa de letalidade baixa em relação à população geral, que é de 2,6%, que foi afetada pelo Covid, mas hoje em dia não se admite mais morrer por infecção causada por um agente viral, e que a tecnologia e o desenvolvimento da saúde no mundo, ela traz grande prejuízo à população. É importante informar que o Covid está matando a reserva intelectual e moral do país também, e do mundo, tendo em vista que ele afeta a população acima de 60 anos com mais gravidade. E nós temos todo o conhecimento, toda a vivência, a sabedoria armazenada nessa população, então a gente tem que preservar os idosos. E a importância de ter um enfrentamento dessa doença é que a gente consegue mostrar para as novas gerações como se deve conduzir a doença, porque nada impede que daqui 20, 30 anos tenhamos uma nova pandemia e, na verdade, daqui 20, 30 anos nós seremos os idosos do futuro. Por isso que a gente tem que mostrar para os nossos netos e filhos como se deve agir numa doença dessa, para que a gente até proteja os idosos do futuro. Eu acredito que o vírus, vamos analisar dos dois aspectos. Ele é grave, é uma doença que está prejudicando muita gente, mas tem a vantagem de você lidar com um vírus desse, é que a medicina vai evoluir muito rápido e novas formas de abordar o problema serão criadas. Eu sempre acredito que momentos de estresse que a civilização passa acrescenta muito no desenvolvimento humano e social. Situações que estavam sendo discutidas antigamente, não sei se já é de conhecimento, sobre a importância do SUS, a necessidade de preparar melhor os profissionais de saúde. Hoje o Covid, junto com a pandemia, trouxe para nós uma vivência importante disso, mostrando que se você não tem uma saúde pública forte, robusta, e não tem profissionais qualificados para enfrentar esse problema, você não consegue dar a solução que a sociedade necessita. Por isso que eu acho que a pandemia tem a parte ruim, que são os óbitos, os enfermos e o custo financeiro para a sociedade, mas ela mostra que o caminho da cidade, da sociedade, é investir num sistema de saúde pública e particular também, que traga para a sociedade a segurança que todos buscam. Então nós vamos ter que lutar daqui para frente
por uma sociedade mais igualitária e que o sistema de saúde seja mais robusto para enfrentar essa situação. Quais foram os erros e os acertos da saúde no mundo no enfrentamento da pandemia? O que foi que avançou e o que foi que a gente perdeu nessa guerra contra o vírus? Primeiro, eu acho que o acerto principal foi a gente acreditar no desenvolvimento de uma vacina como está sendo feito agora. A vacina de RNA mensageiro, como foi desenvolvida agora, e a vacina usando o vírus hospedeiro para poder levar parte do DNA, parte da molécula do vírus do Covid, vai trazer um grande avanço tecnológico para a nossa sociedade. E as vacinas que estão sendo lançadas, todas estão mostrando resultados satisfatórios. E o Brasil, infelizmente, foi um grande erro não ter se preparado anteriormente já para começar a vacinação em massa, como países desenvolvidos estão fazendo. A Inglaterra tomou uma atitude sábia, né? Já criou e já está aplicando. A Arábia Saudita já está usando. A Rússia já está usando. São países que já sofreram com crises maiores, né? Que a gente pode lembrar, a Segunda Guerra Mundial foi uma crise grave também, e quem passa por situações críticas na história do seu país se prepara muito mais rapidamente para situações de infortúnios como foi o do Covid. Então eu acredito que nós, como uma nação não acostumada a viver situações críticas, como esses países que eu citei, nós aprendemos muito e paramos de ser até imaturo em lidar com situações críticas como essa. E temos que seguir exemplos de países desenvolvidos, como o Japão, a Alemanha, Estados Unidos e a União Europeia como um todo. A China já desenvolveu a vacina. Então, acredito que o grande aprendizado que o Brasil vai ter é que situações críticas merecem atenções máximas e resoluções rápidas, como está sendo feito em países desenvolvidos. O Brasil ainda passa por uma situação ainda que eu considero um país ingênuo. Nós fomos ingênuos em lidar com a doença. Não houve uma união centralizada, o poder público central não foi eficiente, desprezou sempre a doença na sua abordagem. Hoje já tem uma campanha de vacinação, mas ele tinha que ter tomado essa atitude antes, já feito até o desenvolvimento de uma vacina nacional, porque o Brasil tem tecnologia para poder desenvolver uma vacina do nível que precisa. E acredito que nós, né, brasileiros, temos que sempre valorizar o nosso sistema de saúde pública, porque foi ele que, com toda a sua dificuldade, segurou um possível caos maior que poderia vir à frente, se não fosse o sistema de saúde estar adequado e ter a rede capilarizada com hospitais e profissionais qualificados para dar conta dessa situação crítica. Perdemos muita gente, mas podia ser muito pior, porque poderia ter um colapso no sistema público como um todo, como aconteceu em Manaus. Infelizmente, o Brasil não se viu a repetição em outras cidades até agora, né? Agora, a rede de UTI estava preparada para uma crise dessa, ou ela teve de ser ampliada, e essa ampliação vai permitir avanço no atendimento ao público no período pós-crise? Olha, a experiência que a gente teve aqui em Itabuna foi importante. Nós tivemos um aumento por exemplo, lá no hospital de base, onde eu estava trabalhando, em quase triplicar o número de leitos em pouco mais de 3 meses. Então isso, para nós, foi um avanço sem precedentes. O hospital, quando começou a pandemia, tinha 9 leitos de UTI, agora está com 30. E temos capacidade ainda de aumentar mais, ainda no sentido de colocar a unidade semi-intensiva. Hoje em dia, nós temos um hospital que saiu de um patamar coadjuvante para ser um ator principal no combate a essa doença, competindo de igual para igual com hospitais de porte e nível de financiamento muito maiores. Por isso que eu acho que a cidade de Itabuna, junto com a sua gestão, com toda a dificuldade, fez o possível para assegurar seus moradores e os cidadãos das cidades vizinhas para que tivesse pelo menos a oportunidade de passar por uma assistência médica
coisa que era esse o maior medo da gestão pública nesse momento difícil de pandemia. No estado, Acredito que... Hã? o governo do estado sinalizou até na época que ia construir um hospital de campanha aqui em Itabuna e tudo. Estudou até um hospital local que estava desativado e depois voltou atrás. Isso atrapalhou o encaminhamento do combate ao coronavírus em Itabuna? Olha, eu acho assim, o Estado ele tem como aplicar uma verba maior no município, tudo. Só que a gente tem que levar em conta que ele tem que ver a viabilidade financeira de injetar esse recurso. Hoje, eu acredito que não foi prejudicial para o sistema público você abrir um hospital de campanha, que não foi tão relevante a abertura. O Itabuna precisa de mais um hospital, isso não tenha dúvida, precisa de mais investimento na rede hospitalar, porque para a população de Itabuna, os hospitais de Itabuna dão conta. O que não consegue atender é a região toda que precisa de novos hospitais para ter uma melhor assistência. O Hospital do Costa do Cacau ajudou muito a gente, foi um hospital importante, né? Mesmo sediado em Ilhéus, ele atendeu bem a região. Eu acredito que Itabuna precisa de ampliação de leitos, principalmente de leitos de enfermaria e UTI também. Isso pode ser feito lá no próprio hospital de base, porque o hospital de base tem uma área extensa e ele permite ampliação na sua assistência, então tem como expandir. Eu acredito que a saúde pública tem que expandir no setor público, você não pode alojar, fazer investimento temporário, porque você desperdiça dinheiro público, né? Você tem que investir na rede própria e atuar também em hospitais filantrópicos, como a Santa Casa, que tem condição de ampliar a assistência à população. Eu acredito que esses dois pilares do nosso município podem ser bem explorados e tem condição de ofertar mais serviço à população de Itabuna e região. Acredito que o hospital de campanha é uma forma muito cara de assistência, porque você faz, quando a pandemia acaba, ele é desfeito e não traz ganho para a saúde pública. Então é melhor você investir agora numa instituição que seja perene e permanente e que consiga ofertar à população leitos melhores e seja permanente a assistência a todos nós aqui que precisamos desse hospital. Agora, Itabuna tem 15 mil casos de Covid e mais de 350 mortes. Isso aí indica o quê? Qual o indicativo que a gente tem? Foi um enfrentamento real ou tivemos dificuldade nesse enfrentamento da pandemia? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque esse índice de óbito é em torno de 2,5% em relação ao número de infectados, que é isso que acontece no Brasil todo. E praticamente no mundo todo essa incidência, 2,5% de óbito em cima dos infectados. Nós estamos dentro da regra. Não houve uma situação de calamidade em que chegou a 5, 6% de óbito. Boa parte desses óbitos são pessoas que foram infectadas fora de Itabuna. Boa parte das pessoas que usaram as dependências dos hospitais itabunenses são referenciados de outra região. Lembra que nós fazemos parte de uma macro rede de hospitais que assiste todo o estado da Bahia. Então, pessoas que vinham de outras cidades, Santa Inês, a região de Jequié, de Vitória da Conquista, de Teixeira de Freitas, de Gandu, dessa região toda vieram ser tratados no hospital de base. Então, nós tivemos um número alto de óbitos porque a gente tem a assistência adequada uma boa parte do estado da Bahia. Então, esses números são importantes, mas não correspondem só a moradores de Itabuna, entendeu? São pessoas que vieram de outras cidades. Se a gente for levar a ferro e fogo, o índice de óbito de itabunense vítima do Covid é menor do que o índice que se prega no país todo, que é de 2,5% em relação às pessoas que morreram no país todo. Eu acho assim, dentro da difícil situação que nós vivemos e perante uma escassez de recursos como a gente viveu também, eu acho que Itabuna conseguiu dar resposta
a população dentro das suas dificuldades. Poderia ser melhor? Poderia, mas nenhuma cidade do país estava preparada para essa situação caótica que a gente viveu no ano 2020. Vamos dar um intervalo ligeiro no... o assunto é saúde e Covid-19 para voltar daqui a pouco. Estamos começando o segundo bloco de O Assunto É, com o médico Eduardo Kowalski, que é professor universitário e também oncologista, e esteve na linha de frente em 2020 no combate à Covid-19 em Itabuna, na direção do hospital de base. Doutor Eduardo, a medicina ganhou conhecimento também no enfrentamento da doença, no sentido de terapia, de medicamentos e tal. O que é que avançou nessa área? Cloroquina funciona ou não funciona? Ivermectina funciona ou não funciona? E outros remédios, o que é que existe mesmo nesse setor? Olha, eu acredito que a medicina vai passar a ser diferente após o Covid-19. O avanço tecnológico que nós vamos ter vai transcender o que a gente estava esperando. Sempre na dificuldade é que os avanços aparecem. A gente tem que agir na medicina sem paixões, sem partido. Infelizmente, a cloroquina e a ivermectina não se mostraram eficientes no combate ao Covid-19. A gente entende a necessidade e a angústia das pessoas por um remédio milagroso. Mas vírus, geralmente, é um ser inerte. Ele só reage em contato com um ser humano ou com um ser vivo. Fora do corpo humano, ele é um ser inerte que não tem vida. Por isso que é importante a gente não agir com paixão nesse momento e entender que a doença ela é grave e que o tratamento dessa doença necessita de muito estudo e pesquisa. E geralmente ele passa por uma ativação do sistema imunológico de forma adequada. E para que isso ocorra, nós precisamos de um sistema de estudo, principalmente no setor da medicina, que chama imunologia. E o melhor tratamento que existe, na minha opinião, é ativar adequadamente o sistema imunológico através da vacina. A gente usa alguns medicamentos que agem como efeito para evitar efeitos colaterais da doença. Um efeito colateral dessa doença importante que a gente vê com frequência é trombose. Nós até para pesquisa, nós participando ainda de uma pesquisa guiada por uma universidade canadense, e essa pesquisa explora muito o uso da heparina de baixo peso molecular, que a gente conhece como Clexane ou Versa. São remédios que evitam a trombose. Existe também benefício importante no uso de medicamentos, como o anti-inflamatório não esteroidais, como o corticoide. E a gente também usa antibióticos para evitar infecções oportunistas em pacientes que já têm uma fragilidade pulmonar importante. Isso curativas, mas elas têm o benefício de, associadas, evitar um agravamento da doença, que isso é o grande fator problemático dessa doença. Essa doença simplesmente é um processo inflamatório, só que tem pessoas que de forma descontrolada agem muito, o sistema imunológico age de forma agressiva e desproporcional contra o vírus, e daí causa um processo inflamatório crônico, aquele processo inflamatório agudo, e esse processo inflamatório leva a pessoa a de órgãos, principalmente rins. É por isso que a gente tem essa doença tão agressiva em alguns e em outros não. Geralmente, pessoas jovens, crianças e adolescentes não sentem nada porque o sistema imunológico deles, além de ser muito jovem, ele está apto a lidar bem com esse processo inflamatório. Idosos e pessoas com doenças hipertensivas e diabéticas geralmente não sabem, o sistema imunológico não sabe lidar adequadamente. E aí que entra a internação e os médicos para poder controlar essa doença. Agora, para 2021, o que é preciso, o que é que a saúde brasileira precisa fazer para enfrentar a continuidade do problema e também para tentar diminuir ou erradicar o avanço da Covid?
A gente vai, a população brasileira vai entrar em simbiose com essa doença nos próximos 2, 3 anos, mas antes disso nós temos que promover uma campanha de vacinação em que as pessoas mais vulneráveis tenham acesso a essa vacina. A vacina ela vai trazer para nós uma segurança e vai permitir que as pessoas que são vulneráveis possam circular livremente na cidade, mesmo usando máscara, mas que possam circular, uma vez que a vacina traz uma imunidade temporária, provavelmente, e que a cada ano a gente tem que ser revacinado. Eu acredito que o caminho mais fácil para lidar com essa doença são das pessoas vulneráveis, idosos, profissionais de saúde e pessoas que lidam diretamente, que são policiais e professores diretamente com o público, né? Policiais e professores principalmente estão diretamente relacionados. Isso é importante para a gente possa controlar essa doença. Vacina não vai se poder relaxar em relação aos cuidados de higiene e ao isolamento social, no caso? Essas medidas elas vão continuar agindo com a gente, tendo em vista que a mudança de hábito eu acho permanente. Não sei se a população percebeu, mas o índice de infecção de vias aéreas, como gripe, virose, diminuiu muito, e principalmente infecções intestinais, porque o hábito de lavar as mãos e evitar colocar a mão na boca e nos olhos permanentemente fez com que a gente diminuísse muito esse tipo de comorbidades. Então, o hábito de higiene, usar álcool gel, usar máscara, ele vai ser muito comum nos próximos anos na população. Principalmente a pessoa que está gripada, que pode disseminar alguma doença, ela, por educação, vai usar máscara para evitar lançar perdigotos ou aerosóis com o vírus em outras pessoas. Então, eu acho que vai ser uma educação usar máscara em aglomerações, principalmente para aqueles que estão... Isso já é muito comum na cultura oriental, mas isso vai ser disseminado tendo em vista que isso diminui a infecção das pessoas. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, uma parte significativa da população da Terra. No caso daquele período, também se usou máscara, e depois, por que ela foi abolida assim pela civilização ocidental, aliás? Eu acredito que naquela época a população não tinha noção ainda, não tinha a capacidade de se informar como tem hoje. Hoje nós sabemos o vírus, o que é uma bactéria. Naquela época, pouco se conhecia sobre esses agentes e esse conhecimento era muito preso à academia. Profissionais de saúde, cientistas tinham acesso a essa informação. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas já têm essa informação e entendem o que é um vírus, o que é uma bactéria e como ele se propaga. É claro que esse hábito ele tem que ser propagado também pelas vias, pelas mídias, pelas pessoas que formam opinião. Mas eu acredito que essa cultura de usar máscara, principalmente aquele que está doente, ela vai ser explorada ao máximo. Profissionais de saúde vão ter que usar máscara. Então vai ser um negócio que a própria população vai introduzir como ato cultural mesmo. Vai ser uma tendência. E vai virar ética na sociedade usar máscara quando você tiver alguma doença contagiosa. A gente cria, ela vai e a gente vai se adaptando à necessidade, que, assim conforme vai surgindo as dificuldades. Certo. E, por exemplo, Itabuna, que ajustes Itabuna precisa fazer para 2021? O que o senhor observa? Eu acredito que o nosso prefeito, futuramente, ele terá que investir no hospital de base, porque é o hospital que assegura a nossa população carente de forma mais ostensiva, quase 90%, em torno de 90%, 95% da população itabunense depende daquele hospital, uma vez que em torno de 6% dos itabunenses têm plano de saúde. Então nós temos um hospital que é crucial para assistir boa parte da população. Então, investimentos mais ostensivos têm que ser feitos lá, ofertando novas tecnologias.
O novo secretário de Saúde deve ampliar a assistência básica da cidade, criando grupos de saúde da família, principalmente o programa de saúde da família tem que ser distribuído em bairros, melhorar UBS, né, que são unidades básicas de saúde, para poder atender a demanda crescente da população, e investir principalmente em uma nova política de saúde na cidade, em que a prevenção seja o foco da administração pública. Sempre prevenir doenças é mais fácil do que... Então, eu acho que esse legado deve ser implantado na cidade, e a gente tem que sempre promover a saúde, não procrastinar através de controle de doença. Então, eu acredito que, se a gente tiver que dar um conselho para o novo prefeito, é investir na prevenção da saúde, porque é muito mais barato e muito mais rentável para a saúde pública. E quais as perspectivas para o futuro da medicina e da ciência depois dessa pandemia? Eu acho que ela mudou o patamar, porque a população percebeu que a medicina é dos pilares hoje da humanidade. Ela oferta segurança e bem-estar para todos. Acredito que a medicina vai cada vez mais avançar em novas tecnologias para controle de doenças, tanto como o câncer, como do diabetes. E a tendência da população é viver cada vez mais com os avanços da medicina. E a gente tem que levar em conta aliado que é a tecnologia da informação. A gente vai usar muito sistemas de informação, como já acontece com a IBM, e isso vai trazer um auxílio muito grande. Eu acredito que a telemedicina vai agregar muito valor na assistência médica, e a gente vai perceber que nos próximos anos os hospitais vão ter um papel importante, mas a gente vai ter um negócio que chama atenção domiciliar, que na Europa usa muito, chamado home care, que são atendimentos domiciliares em que o paciente permanece internado em casa e recebe todo o atendimento em seu domicílio. Observou também com a crise a telemedicina, o atendimento por telefone. Inclusive já tem empresas no Brasil que trabalham nessa área. Esse é um setor que veio para ficar, e que setores da medicina que podem ser mais usados e que não podem ser usados? Eu acho que isso aí vai ficar. A telemedicina é o futuro. Você consegue antecipar problemas, fazer a entrevista preventiva, principalmente, evita o deslocamento da pessoa, reduz custos de transporte e favorece também um diagnóstico de alguma doença que venha a ser diagnosticada precocemente. Por isso que eu acho que há uma necessidade de você investir nesse dispositivo, sendo que as prefeituras podem adotar isso como uma forma de evitar que as pessoas estão tocando, às vezes, por vários dias, sem ter um resultado positivo na sua assistência. Então, eu acredito que o Conselho Federal de Medicina vai liberar a telemedicina de forma permanente, e a gente vai ter que criar novas formas de abordar, tipo um telemarketing, assim, alguma coisa desse tipo, para poder atender a pessoa e ver se há ou não na assistência. Então, acho que vai caminhar para isso no futuro. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua atenção, e estamos encerrando mais uma edição de O Assunto É, falando de saúde e Covid-19 com o médico Eduardo Kowalski.